Como que a gente pode saber se Deus falou com Joseph Smith? Como podemos saber se realmente Joseph Smith viu a Deus e Jesus Cristo? O cristianismo, o genuíno cristianismo, tem apenas a Bíblia como única regra de fé. Não é o que a própria Bíblia nos conta. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Esse aqui que você está vendo na tela é o pastor Rodrigo Mocelin. Ele tem um público majoritariamente evangélico aqui no YouTube e outras plataformas. E aí andou falando do profeta Joseph Smith para o seu público. Diz que nós santos dos últimos dias somos uma seita. Falou que em tom de questionamento, como é que nós poderíamos acreditar nas visões de Joseph Smith? Como é que pode? Ele viu realmente o Deus de Jesus Cristo ou não? E fez uma série de outros questionamentos que eu venho aqui nesse vídeo respondê-los. E quero aproveitar o tema também para analisar sobre como está a situação atual de nós santos dos últimos dias e a oposição que a gente enfrenta aqui na internet, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E vê só, toda essa confusão começou de pastor tá falando da gente, porque nesses últimos dias o povo adventista foi amassado pelos evangélicos, a bordoada foi grossa, a madeira foi de espessura grande, certo? Então, o André Valadão fez um comentário sobre os adventistas, aí o Rodrigo Silva respondeu e a confusão começou, vê evangélico, vê adventista de tudo que é lado, e foi de dia e de noite a bagunça. Sempre que isso acontece, que os adventistas são criticados, alguém faz uma correlação conosco, santos dos últimos dias. Porque eles creem em profetisa, Ellen White, nós cremos em profetas, Joseph Smith e uma série de outros. E aí, a gente sabe que existem diferenças teológicas entre nós e eles cruciais. Embora eu, pessoalmente, apesar disso, eu vejo que o povo adventista é um povo muito educado, muito bondoso, e eu sempre digo isso aqui. Eu vejo os frutos do Espírito Santo no povo deles, que a gente encontra lá em Gálatas. Paz, amor, bondade. Então é isso que eu tenho para falar dos adventistas. E ver esse tipo de coisa me faz prestar muito mais atenção nessas coisas boas do que nas diferenças teológicas que nós temos. Aliás, quem me passou esse tema aqui para eu poder estar reagindo com vocês foi o Fagner Penha, que é membro da igreja, ator, é meu amigo. Um abraço pro Fagner Penha aí. Vamos lá, vamos reagir às falas desse pastor aqui, o Rodrigo Mocelin. Então, apesar de falarem que o seu profeta não está em pé de igualdade com a Escritura, o profeta é sim colocado na prática em pé de igualdade e esse profeta é a base do ensino de toda a igreja. Portanto, como que a gente pode saber que Deus falou com Ellen White? Como que a gente pode saber se Deus falou com Joseph Smith? Muito bem, como podemos saber se realmente Joseph Smith viu a Deus e Jesus Cristo e não estaria nos enganando com essa história toda? Simples. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não joga na sua cara, tá? Esse é o significado do texto. Então, se você tiver alguma dúvida, principalmente no que é concernente a Deus, o nosso Pai Celestial, e a Jesus Cristo, e a tudo que envolve o Espírito Santo e tudo mais, você pode perguntar a Deus diretamente. Ele lhe dá essa possibilidade. E eu aproveito o questionamento do pastor para devolver outra pergunta. Teria Deus se calado perante a humanidade a ponto de não mais responder àqueles que o procuram? Se o pastor defender isso, vai ficar em maus lençóis. Mas eu aproveito e deixo esse questionamento. Todas as religiões, a fé é baseada num salto de fé no escuro. Eles dizem, seus fundadores, dizem que tiveram uma revelação de Deus, mas eles não têm como provar isso. O cristianismo, o genuíno cristianismo, tem apenas a Bíblia como única regra de fé. O cristianismo genuíno tem a Bíblia como única regra de fé? Não é o que a própria Bíblia nos conta. Em João 21, 25 vai dizer que muitas das maravilhas que Jesus fez não estão exclusivamente na Bíblia. Ou seja, tem muita obra de Cristo que não está reunida. Não saia daqui não, fica aqui, pastor.
Tem muita maravilha que Cristo fez e não está na Bíblia. E é muito engraçado analisar tudo isso, porque a sensação que eu tenho é que alguns pastores tentam enfiar Jesus dentro da reforma protestante. Colocam ele no cercado, enfia ele lá dentro e não saia daí. Fique aqui que o negócio é desse jeito. E isso não é a realidade. Jesus Cristo não vai caber aí dentro. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não está limitado a nenhum evento dessa terra. Não vai funcionar fazer isso, conforme a própria Bíblia mostra. Agora um recado muito importante, por isso preste total atenção. Estive eu esses dias no Saints Podcast, do meu amigo Tiago. Foi uma conversa, ele fez inúmeras perguntas, perguntou como é que era a minha vida na época do ateísmo, como é que é hoje, depois de ter feito uma missão de tempo integral, e fez várias outras perguntas. Então, vai lá assistir, tá muito boa, indico para você. Vou deixar o link dessa conversa na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? E volta agora para o vídeo. Qual era o critério para ser apóstolo? Ter andado com Jesus. Foi por isso que Paulo declarou ser um nascido fora de tempo. Lembra que ele falou isso? Eu sou um nascido fora de tempo. Porque ele não andou com Jesus em seu período, em período em que Cristo esteve na terra. Mas olha que coisa interessante. Paulo disse assim, não sou porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Como é que é? Não vi Jesus, nosso Senhor, não sou apóstolo. Olha que coisa. Ele está dizendo, olha, eu sou apóstolo, eu vi Jesus. Ora, o apóstolo não era uma testemunha? Testemunha é aquele que viu alguma coisa. Por isso Paulo está dizendo, olha, eu vi. Eu vi fora de tempo. O normal era lá, como os apóstolos que andaram com Jesus. Mas eu vi. Essa parte foi muito engraçada de olhar do vídeo dele, porque ele começa argumentando de um jeito. Ele vai falar, não, para ser apóstolo tem que ter andado com Cristo. Mas aí depois ele começa a perceber que com Paulo não foi assim. Aí ele explica, não, que Paulo foi uma testemunha tardia, certo? Assim como foi Joseph Smith. Ele viu a Deus e Jesus Cristo na manhã de primavera de 1820. Como você pode saber disso? Tiago 1,5, como eu já disse aqui. E assim você pode ter uma resposta do Espírito. E temos a confirmação de Pedro sobre o apostolado de Paulo, sobre os ensinamentos de Paulo. Pedro esteve com Joseph Smith em 1829 para conferir-lhe o sacerdócio de Melquisedeque, junto com Tiago e João. Assim o cremos. Agora, uma observação a respeito das falas do pastor. Em determinados momentos ele fala a respeito de comprovação, de que Jesus Cristo tem testemunhas que viram ele ressurreto, certo? E ele fala tudo isso num tom como se quisesse tomar Cristo só para ele, ou só para aqueles que o seguem, né, que seguem o pastor e as falas dele. E vê, Cristo é de todos, é de todo aquele que o procura. Então nós, santos dos últimos dias, testemunhamos que sim, de fato, Cristo, ele foi morto pelos nossos pecados, ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor e ele ressuscitou. E de fato, todas aquelas testemunhas atestam aquilo. Indo muito além, coisa que o pastor não falou. É maravilhoso observar sobre como todas as profecias do Velho Testamento realmente testificam e apontam que Jesus é o caminho, ele é o Cristo e ele veio para nos salvar. Ele é o nosso Redentor, certo? Não queira tomar só para ti. Então todas essas comprovações, elas dão base para o que nós temos agora. Nós, santos dos últimos dias, defendemos a igreja primitiva. A gente quer a igreja daquela forma mesmo. É por isso que a gente preserva tanto a coisa como era feita originalmente. Portanto, cremos que toda a revelação de Deus para nós já nos foi dada. Maldito aquele que acrescentar alguma coisa ao livro desta lei, disse João. Aí nessa aqui, você, pastor, entrou numa furada sem fim. Eu vou te dizer o porquê. Você está querendo citar a escritura que está em Apocalipse 22, 18 e 19, dizendo que aquele que acrescentar a palavra aqui será amaldiçoado. Só que essa escritura, ela se refere exclusivamente ao livro de Apocalipse, e não à Bíblia inteira.
Primeiro, porque o livro de Apocalipse, enquanto ele estava sendo escrito, ele não estava organizado dentro do cânon da Bíblia por completo, certo? E segundo, que se tu for seguir por essa direção, tu vai ter que ter em consideração também Deuteronômio 4:2 no Antigo Testamento, que diz basicamente a mesma coisa. Aquele que acrescentar aqui palavras será amaldiçoado, certo? Então tu vai ter que rasgar boa parte do Velho Testamento e o Novo Testamento. E você encontra em diversos lugares, vai aparecer mais para frente em Deuteronômio, se encontra em Provérbios também, porque Deus fala em determinados momentos para não acrescentar aquela palavra específica. Não está falando da Bíblia inteira, certo? É muito fácil observar isso, principalmente em Apocalipse, porque ele vai falar desta profecia, muitas vezes dependendo da tradução aí que você for acompanhar. É muito explícito que ele está apontando só para o livro de Apocalipse, certo? Então você caiu numa furada sem fim aqui. Essa foi a pior do seu vídeo, teologicamente falando. Portanto, isto define uma seita, crer em novas revelações. Nós cremos que Deus fala conosco hoje por meio de Cristo. Eles por meio de Ellen White, Joseph Smith e por aí vai. Aí agora ele nos chama de seita, certo? E aí, em resposta a isso, eu não uso nem as minhas palavras, mas eu deixo as palavras do apóstolo Paulo, que disse o seguinte em Atos 24:14. Enquanto eles nos chamam de seita, chamam o caminho que a gente segue de seita, nós continuamos servindo a Deus, guardando a lei e o que os profetas nos disseram. Então deixo isso para você, pastor. E vê só, nós cremos que Deus chamou profetas para os nossos dias. Amós 3:7 vai dizer que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Hebreus vai dizer que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, em todos os momentos da história, chamou profetas. Se ele não chamasse mais hoje, ele teria mudado. E aqui, se você não acredita nisso, pastor, que Deus chama profetas nos dias de hoje, não é um problema para nós santos dos últimos dias. Nós podemos conviver muito bem com o Senhor, certo? Ao invés do embate, ao invés de ficar massacrando, ao invés de fazer o que muitos fazem, né, usando a palavra seita à torto e à rodo, porque seita, no Brasil principalmente, é mais usado que papel higiênico. E o uso é tão sujo quanto a finalidade do papel. Certo? Você vê a torto e a rodo. A palavra seita é a coisa mais gasta que tem. E só se fala nisso, sem fundamento, e ainda piorando, certo? Piorando a situação, porque eles deixam o povo pensar que seita não é o ensinamento que seria herege, né, segundo a suposta visão correta cristã, não é um ensinamento que está afastado da verdade, não, eles deixam pensar que é o povo que coloca capuz preto, tira sangue de gato, faz coisas bizarras, flutua de cabeça para baixo em volta do altar com um pentagrama, certo? Eles deixam o povo ter essa impressão, ter o povo ter o imaginário impregnado desse tipo de coisa. E isso é uma vergonha para quem se diz ser discípulo de Jesus Cristo, para quem diz que segue ao Salvador. Deixar o povo ter essa impressão é uma vergonha para quem faz isso, certo? Então, não é um problema para nós. A gente lida com a oposição afirmando ainda mais o nosso testemunho. Eu não preciso destruir a tua fé para prestar o meu testemunho acerca das coisas que eu sei. Muito bem, uma análise breve sobre a oposição que a igreja enfrenta na internet. Vê só, nos Estados Unidos a coisa é muito mais séria. Eu fico muito preocupado quando eu vejo o que acontece lá. Tá? Talvez você que é membro da igreja e está aqui no Brasil não vê como que é a oposição lá. O negócio é sério lá, certo? É missionário sendo perseguido na rua a todo momento, é protesto na frente da conferência geral, é protesto na frente da igreja, na faculdade da igreja. Então, o negócio lá é muito mais potente. E vê, a oposição à igreja, aos ensinamentos que a gente tem, começou muito cedo lá. Tem podcast de 2007, o povo já descendo o porrete a madeira grossa na igreja.
Desde essa época lá, os caras já começaram a fazer podcast e tudo mais, e só cacetada, só cacetada. E não é cacetada de milhares, não, é de milhões. É vídeo de 2 milhões, de 3 milhões, certo? Influenciador de 10 milhões descendo a lenha na igreja. E o que eu vi, que eu pude analisar disso tudo, né, olhando o que aconteceu, passado, presente, e tentando fazer um prognóstico aí, pode vir a acontecer, lá os membros da igreja demoraram muito para reagir. Demorou muito para a gente ter conteúdo, ter gente na internet falando. Ocupar esse espaço que é tão importante, certo? Então foi bem tardia, tem muitos programas legais lá, certo? Tem um deles que é o Ward Radio, né? Que parece um Pânico na TV de membros da igreja lá, é meio divertido. Tem o Unsaints, né? Tem vários outros, tem o Central das Escrituras nos Estados Unidos, né? Tem diversos conteúdos que hoje o pessoal está fazendo, isso tudo é muito bom, é muito legal, né? Alguns são ortodoxos, ou seja, são bem ali no que a igreja, no que você faz dentro da igreja, né? Outros já são um pouco mais soltos. Eu acredito que tem que ter esse formato um pouco mais solto. Acredito muito no poder do indivíduo, certo? Quando as pessoas veem uma organização falando, é uma coisa. Quando vê uma pessoa, o indivíduo, é outra. E tem que ter dos dois, certo? Ter os dois é muito importante. E ainda a falta do indivíduo. Teria que ter mais membros da igreja. Então lá nos Estados Unidos começou muito tarde e eles enfrentam uma barra pesada. Eu não sei se dá mais para reagir com a mesma proporção de força com que a igreja enfrenta a oposição lá, né? Aqui no Brasil aconteceu diferente. A oposição, e o que eu digo, vê só, a oposição lá nos Estados Unidos, que eu estou me referindo, é aquela que só fica criticando a igreja, é o cara que criou o canal só para falar mal da igreja. É essa. Tem as outras que são esporádicas, né? Esses de milhões normalmente são esporádicos. É alguém que faz o conteúdo de moda, de viagem, vai lá e fala mal da igreja num vídeo ou outro. Agora, aqui no Brasil foi diferente, certo? A oposição, ela não cresceu tanto quanto lá nos Estados Unidos. A gente não tem nada perto daquilo que é. O que a gente tem mais forte é essas oposições esporádicas que tem do pastor, né? Um pastor fala uma coisa, o Silas Malafaia fala uma besteira lá sobre o Joseph Smith, como já falou aí, né? E você viu aqui no canal. E é mais esporádico. Tem aqueles que criaram o canal só para falar mal da igreja, mas eles não alcançaram tanto, certo? Aqui no Brasil. Talvez por conta deles mesmo, que não levaram tão a sério seus projetos, não tiveram organização, eu pude observar isso, e porque aqui no Brasil a gente conseguiu reagir mais rápido, né? Então, principalmente no período aí onde todo mundo ficou em casa, surgiu um monte de membro da igreja falando na internet. É verdade, teve muita gente consumindo material de oposição, mas teve muita gente que surgiu. E uma coisa que eu tive pensando esses dias, tá, é que até uma coisa que eu vou confessar aqui para você, tá, no canal. Eu, em 2015, tive um sentimento muito forte que deveria ir para a internet. 2015, lá atrás, assim que eu cheguei da minha missão de tempo integral. E eu senti essa necessidade muito grande. Saia daí não, pastor. Só que fui atrás de pagar a conta, fui atrás de correr das coisas da vida, né? Atrás das coisas da vida que são importantes, né? Trabalho e tudo mais. E acabei não tocando isso pra frente naquele momento. Vi depois. E eu senti essa necessidade lá. Talvez poderia estar até melhor. Talvez poderia ter mais força na internet. Mas não adianta chorar pelo leite derramado. Às vezes é uma coisa que me pega em alguns momentos. Deveria ter começado um pouco mais cedo, né? Aliás, era uma época muito boa para o YouTube. Mas, de qualquer forma, estou muito feliz com o que aconteceu aqui especificamente no canal. Outros canais também, né, que falam sobre a igreja são muito bons. Tem a sua contribuição. Eu estou muito feliz por muita coisa que a gente fez aqui. Né? Tirar gente de canal de opositor da igreja. Fazer uma proteção quando acontecem as conferências gerais. Então tinha canal que falava da conferência geral
e sugava o público da conferência, né, criando um vídeo com o mesmo título dos assuntos da conferência, ou colocando conferência geral para enganar o povo ir lá e cair no material de oposição. Bem no período em que todo mundo está pesquisando sobre conferência geral, a gente conseguiu embarrear isso e devolver as pessoas para o vídeo, né, para a live oficial da igreja sobre a conferência geral. Então a gente teve muitas estratégias aí, outras estão acontecendo que a gente não pode falar, e são defesas que nós criamos e a gente conseguiu estancar muito bem e estamos indo até para frente, né? Tem vários projetos bons aí que estão surgindo e a igreja está ficando mais forte, né? Claro que a gente não pode baixar a guarda, mas aqui está muito melhor do que nos Estados Unidos. Está muito, muito melhor mesmo. Então, é muito bom que isso aconteça, né? A oposição não conseguiu crescer tanto aqui e isso é motivo para se comemorar. A gente só não pode parar, tem que ter mais membros da igreja. Tem algumas iniciativas que eu tive também, que é criar o curso Você Não Falhou, que tem o que eu acredito de ser essencial para qualquer santo dos últimos dias ter canal aqui no YouTube, certo? Já teve sucesso, já teve resultado, já teve aluno chegando em milhares de pessoas, conforme prometi aqui para ti, certo? Isso me deixou muito feliz, tá? E não é membro da igreja jovem, não. Eu não vou falar isso agora, eu vou falar no momento oportuno, mas não é jovem. A pessoa foi dedicada, foi para cima, fez o que falava no curso e conseguiu chegar em milhares de pessoas, conforme eu prometi aqui para ti, fazendo o curso Você Não Falhou, tá bom? Então, em breve eu vou falar mais sobre isso, vou apresentar com mais detalhes. Então, tem tudo isso aí, né? Essa é uma breve análise a respeito da nossa situação que eu considero boa, tá? Claro que a gente não pode baixar a guarda. Precisamos de mais membros da igreja aqui na internet. Certo? Então é isso. Muito obrigado pela tua companhia. Sou grato por ter você aqui. Grato por você que gosta dos vídeos. Você que não gosta também, mas está sempre aqui. Agradeço a sua persistência em não gostar de mim, mas está aqui. Acontece isso aí também. E se você apertou o botão de gostei, o inscrever-se, tocou no sininho das notificações, colocou em todas e compartilhou esse vídeo nos grupos de WhatsApp, da SocSoc, Quorum, todos eles, você fez uma coisa muito boa e não falhou com essa sociedade, tá bom? E não deixa de me acompanhar no podcast Saints, tá? Que é do meu amigo Thiago, que fez uma entrevista lá comigo. Uma entrevista não, que é conversa que acontece em podcast, não é entrevista. Então ele conversou lá comigo, vai lá ver, colocou logo na capa, de ateu a missionário, né? Colocou lá assim, ó, na capa. E aí então vai lá assistir, se você quer me ver falar sobre esses assuntos aí, tá bom? Obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo. É isso.